Pode ir. Capítulo 145, Enquanto temos tempo. Enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Às vezes, o ambiente surge tão perturbado que o único meio de auxiliar é fazer silêncio com a luz íntima da prece. Em muitas circunstâncias, o companheiro se mostra sob o domínio de enganos tão extensos que a forma de ajudá-lo é esperar que a vida lhe renove o campo do espírito. Aparecem ocasiões em que determinado acontecimento surge tão deturpado que não dispomos de outro recurso senão contemporizar com a dificuldade, aguardando melhores dias para o trabalho esclarecedor. Repontam males na estrada com toda a força de expansão, que em muitos casos não há remédio senão entregar os que se acumpliciam com eles às consequências deploráveis que se lhe fazem seguidas. Entretanto, as ocasiões de construir o bem se destacam às dezenas, nas horas do dia a dia. Uma indicação prestada com paciência, uma palavra que inspire bom ânimo, um gesto que dissipe a tristeza, um favor que remova a aflição. Analisemos a trilha cotidiana. A paz e o concurso fraterno, a explicação e o contentamento são obras morais que pedem serviço edificante como as realizações da esfera física. Ergue-se a casa, elemento a elemento. Constrói-se a oportunidade para a vitória do bem, esforço a esforço. E tanto numa quanto noutra, a diligência é indispensável. Não vale esperança com inércia. O tijolo serve na obra, mas nossas mãos devem buscá-lo. Amigo Mestre Jesus, com essa mensagem maravilhosa de Emmanuel, damos início ao nosso estudo da noite. Pedimos, Senhor, que possamos aprender as lições de Paulo. E pedimos que não só aprendamos, mas que possamos passá-la adiante, que possamos, com a nossa vivência diária, aplicar aquilo que estamos aprendendo. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar degrau a degrau, passo a passo, às vezes um pouco de forma lenta, mas que seja constante. Abra nossas mentes, Senhor, para que possamos entender essa mensagem maravilhosa que Paulo nos traz no capítulo de hoje das cartas aos Filipenses. Abençoe a cada um de nós, a cada lar aqui representado. Abençoe aqueles que não poderão comparecer na noite de hoje e aqueles que ainda estão por chegar. Fique conosco, Mestre querido. Seja o farol que ilumine a nossa caminhada. Que assim seja. Assim seja. Muito bom, Jane. Obrigado. Mais uma vez, shalom para todos. E estamos aí em mais uma noite paulina, estudando os Filipenses. Ô, gente, vocês ouviram o podcast? Eu ouvi. O podcast, gente, ele tá muito engraçado, ele tá muito divertido. Eu acho que a gente tá criando uma IA viva ali de Paulo ali, que eles estão fazendo gracinha, mas tá muito bom. Entendeu? O nível tá muito bom ali. Então eu recomendo que vejam, ouçam o podcast, né? E vejam aquela apresentação geralmente que eu mando. Amanhã que ela vai sair bem tarde, tá? Amanhã que ela vai sair bem tarde, tanto o podcast quanto a apresentação. Nós paramos aqui no capítulo 1, versículo 9 da carta aos Filipenses. Confere? Na verdade, a gente já fez o versículo 9, a gente ficou de fazer o Emmanuel do 9 e 10. Né? Então vamos. Deixa eu ler o 9 e 10, só para poder colocar no contexto, né? E é isto que eu
é isto que eu peço, que vosso amor cresça cada vez mais em conhecimento e sensibilidade, a fim de poderdes discernir o que mais convém, para que sejais puros e reprováveis no dia de Cristo. E a gente comentou até com respeito às duas asas, né, que Paulo colocou aqui. Na Emmanuel, ele comenta o versículo 9 e o versículo 10 em duas mensagens. Tá? Uma mensagem ela se encontra no Segue-me. Na verdade, são três mensagens, mas duas são a mesma coisa. Ela está no Fonte Viva, capítulo 91. Isso. No Segue-me, ela está com algumas alterações. Com algumas alterações? Esse ali eu já não... No Segue-me. No Fonte Viva, não. Tá. Então vamos lá. A mensagem que está no Fonte Viva se chama Problemas do Amor. Observações dela? Então, logo a primeira frase já né? O amor é a força divina do universo. Nessa frase aí, o Emmanuel já coloca qual que é a essência desse sentimento, né? A essência desse sentimento amor, que é a força divina do universo. Então, eu marquei esse. Eu marquei lá embaixo, quando Paulo escrevendo, ele fala, assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento, no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são existentes. Porque ele vai fazendo aí uma dissertação sobre esses vícios, né? Sobre o ódio, o ciúme, a soberba, a avareza, e mostrando assim que esses vícios, na verdade, são uma deturpação do amor, né? Que eles não têm um nascimento propriamente no mal, eles não vêm necessariamente do mal, mas eles são uma deturpação do amor, uma modificação do amor. Eu então, coloquei até, Jane, como se fosse assim, o amor é energia, né? Como ele fala, força é energia, né? É energia. Eu também ouvi por isso aí. E aí, de acordo com que você vai fazendo essa modificação, você então desvia para o ódio, ou para o ciúme, ou para a soberba, ou para a avareza, né? Então, eu achei legal que ele fez essa conexão desses vícios com essa modificação da força do amor. E aí, no final, depois, né, eu vou falar todo o meu, depois vocês voltam. Aí, no final, ele relata aqui que a afeição não é o suficiente. Você gostar, você simplesmente ter aquele gostar, isso aí não é o suficiente, né? Que o amar, ele sem esse discernimento que o Emmanuel fala, ele pode gerar sofrimento, ele pode gerar dependência, né? É isso. Essa mensagem eu marquei várias coisas nela. Ele fala aqui do amor, né, do ódio, que é o amor envenenado de ontem. A gente lembra da Joana, que fala que o ódio é o amor adoecido, né? E lembrar, né, gente, que amar é diferente de querer, diferente desse desejo de possuir, né? Às vezes a gente se confunde. A gente acha que ama quando, na verdade, é apenas um sentimento de posse, um sentimento muito forte de paixão, e aí você confunde, você acha que é amor, quando na realidade não é. Então, olha só, alguém quer falar? Não, eu ia só complementar isso que a Jane falou, que eu li uma vez sobre a diferença de amar e gostar. Quando você gosta e não está com o que você gosta, você consegue substituir. Você gosta de uma maçã, não tem maçã, você vai pela pera. Você gosta de uma música, não tem uma música, você vai para outra música. Agora, quando você ama, é algo insubstituível. E você não quer aquilo só para você. Você respeita e deixa ficar aonde está, para que outras pessoas também possam usufruir daquele amor, do que você gosta. Eu achei isso muito bonito. Eu respeito a pessoa, né?
Isso, a diferença do amar para gostar. É. Se você imaginar uma linha e numa ponta está o ódio, o que está na outra ponta? O amor. Não, não. Se você imaginar uma linha, uma ponta está o ódio. Um extremo é o ódio. Um extremo é um ódio. E o outro extremo? Não é um amor. Por quê? Porque o A amor é o raiva. equilíbrio. É. O amor é o equilíbrio. E o que é o outro extremo, então? Então, qual que é o Desequilíbrio. extremo do ódio? Desequilíbrio. Não, exatamente. O amor é o equilíbrio. Então, quando você ama, você não odeia. E agora eu quero saber o que está na outra ponta do ódio. Entendeu? Você entendeu a Porque visualização? o desequilíbrio é o ódio. É o ódio e o outro também. A outra ponta também. Se você for muito a outra ponta, você desequilibra. Por isso que eu estou A perguntando. paixão, então, é. Paixão? É. Ou eu tinha até. Agora me fugiu aqui. Como que eu vou expressar? Porque assim, você odeia, tá? Você subjuga as pessoas, você pratica o ódio, você envenena. A outra ponta do ódio é o inverso. Ou seja, eu me dou de maneira em que eu mesmo não me respeito. Né? Eu faço a vontade de todas as pessoas, eu sou submisso, entendeu? Eu É a sou dependência, então. como se fosse uma dependência. Assim, não é uma questão de amor, mas é uma questão de submissão, de eu quero me proteger, então eu obedeço todas as pessoas. Eu estou falando que, mas sim, mas se você quiser mudar, pode mudar. O ponto que eu quero chegar é que tudo que a gente falou aqui, né, do amor, ele é o equilíbrio. Quando o Emmanuel vira e fala assim que o ódio é comumente o amor envenenado, é exatamente isso aí. Porque o amor ele não é extremo. O amor é o ponto de equilíbrio. É exatamente o que a Raquel falou aqui. Se você vira e fala assim, no outro extremo eu gostar, eu gosto de todo mundo. Ah, eu gosto, eu me dou com todo mundo. Não é uma atitude equilibrada. Né? A atitude equilibrada é o amor. E o amor é conhecimento e sabedoria. É conhecimento e sabedoria. Então você usa a sua sabedoria e o conhecimento. O próprio Emmanuel colocou aqui, ó, instruir e educar. Amar, o Allan Kardec colocou, né, lá no capítulo 6, né? Espírita, amai-vos e instruí-vos. Por quê? Conhecimento e sabedoria. É o ponto de equilíbrio. Perceberam? Que a gente pensa que o outro lado é o amor, mas tudo bem, numa questão filosófica você pode falar. Mas se você imaginar uma linha onde o meio tem que se equilibrar, o equilíbrio é o amor. O equilíbrio, tudo que é equilibrado, ele está, vamos dizer assim, perfeito. Né? Então é o amor. Esse parágrafo aí, lá embaixo, que fala cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação no amor, do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Seria essa sublimação aí? A É as sublimação. duas asas. Esse aí é as duas asas, não é? Então, essa sublimação é você. É Jesus. É ter esse equilíbrio que nos aproxima É de Jesus. Deus. Jesus, ele praticou ódio? Não. Ele foi equilibrado em todas as situações. Por quê? Porque ele ama. Ele se doou assim para todo mundo, abraçou todo mundo. O fariseu que estava lá, ele abraçou Pilatos, ele fez esse alvoroço. Não. Equilibrado. Por quê? Porque ele é o amor. Ele é o amor. E o amor é equilibrado. Ele soube, tanto é que ele falou: seja o vosso falar, sim, sim. Não, não. Equilíbrio. Amor. Porque tem coisas que você ama a pessoa e você vai ter que falar não. Não é? Tem coisas que você vai ter que Então, falar mas não. quando ele diz aqui cultura intelectual e aprimoramento moral, não é o desenvolvimento das duas asas? Exatamente, é isso aí. É isso aí mesmo. É o que você leu e que a Magda leu. É exatamente o desenvolvimento das duas asas
que um dia vai se tornar uma só. Para nós, isso funciona de maneira didática. Nós, hoje, terrenos, prova, expiação, a gente tem que desenvolver a sabedoria, e tem que desenvolver o intelecto, a moral, mas vai chegar um ponto que as duas vão ser uma. Entendeu? Ou seja, eu estava pensando aqui se o outro extremo do ódio não seria a indiferença, porque no caso do ódio, a gente mantém uma forte ligação emocional com alguém, embora por um lado negativo. E aí a indiferença, você já não tem essa forte ligação. Será que está errado? É interessante. Interessante. Indiferença. Mas Ou apatia, não Mas a, é? a indiferença, Verônica, ela parte do princípio que você mesmo não se gosta, entendeu? Então, assim, quando é como assim, o que você fez, tanto faz. Deixa pra Mas lá, aí entendeu? pô, a indiferença, pô, eu posso ter indiferença com relação às pessoas e com relação a mim, não. Mas eu tô falando de extremo. Eu tô falando de Extremo. extremo. A pessoa que não tem uma opinião própria, a pessoa que é indiferente a tudo, a pessoa que não tá nem aí pra nada. A política, não gosto. A religião, não gosto. Tô aí pra nada. Entendeu? Então, assim, ela não tem. É indiferente. Então, assim, a pessoa se gosta. Se ela não tem uma opinião formada de alguma coisa, eu acho que é mais ou menos assim também. É um item bacana pra gente estudar, pra gente conversar. Eu acho que até mais na frente a gente. O Paulo vai falar alguma coisa bem semelhante dessa, a gente pode puxar de novo essa conversa aí. Fica mais pra gente fazer essa reflexão, entendeu? Sim, sim, vale a pena. Vale a pena, é. É porque aí entra na falta do amor próprio, né? Sim, sim, entendeu? Então, na verdade, eu puxei essa conversa, mas eu não tinha uma resposta. Eu não tinha um gabarito, entendeu? Eu só quis provocar mesmo. Eu não tinha resposta. Eu sei que o amor é o equilíbrio. Isso que a gente tem, o amor equilíbrio. E a outra ponta, o Emmanuel falou que é o ódio. Eu falei assim, então, peraí. Então, o que está na outra ponta? Né? Mas a gente é a reflexão. Mas na minha opinião, amor não faz muita coisa, não significa muito, porque é um simples adjetivo, é um simples substantivo. O que importa mesmo é o verbo, é o amar. O que adianta falar de amor e não praticar? Então, antes eu acho que de falar muito de amor, é preciso estudar mais e trabalhar dentro da gente o amar. É a É a minha ação. opinião. É a ação. Uhum. Ó, gente, ainda tem uma outra mensagem de Emmanuel, que chama não só. Tá? Essa mensagem, ela tá no Vinha de Luz 116. Tá? Observações quanto a ela? Então, só fazendo uma conexão com o que a Raquel acabou de falar, o Emmanuel coloca aqui, ó, caridade, porém, representa muito mais que isso para os verdadeiros discípulos do Evangelho. Por quê? Porque é ação, entendeu? É ação. Aqui ele está até falando, ó, os discípulos falam que é apenas oferecer, mas o amor é muito mais que isso, né? É um indício de que você já melhorou, mas pode ser muito mais. Essa mensagem traz um valor diferente para a caridade, né? Porque a gente normalmente pensa em caridade como ajudar as pessoas, dar esmola, né, fazer o bem, mas você não pensa em caridade na divulgação daquilo que você aprendeu. É o que eu falei lá na minha prece, a gente estar aqui estudando e depois poder aplicar isso no dia a dia. Porque é aquela frase que o Falcone fala, acho que o São Mateus é que fala, né? Que informação sem a transformação gera estagnação. Então, o que eu peguei nessa mensagem aqui é isso, é a importância da gente desenvolver essas duas asas e espalhar, passar para frente, mostrar aquilo que você aprendeu através dos seus exemplos. Que é o que Paulo faz, né? Que é a vivência do Sede Cristo. meus imitadores.
né? Que ele fala aqui nesse parágrafo, ó, espalhar o bem não é somente transmitir facilidades de natureza material, né? É o que eu falei, dar esmola, ajudar aqui e ali. Muitas máquinas nos tempos modernos distribuem energia e poder automaticamente. Caridade essencial é intensificar o bem, sobre todas as formas respeitáveis, sem olvidarmos o imperativo da autossublimação, para que os outros se renovem para a vida superior, compreendendo que é indispensável conjugar no mesmo ritmo os verbos dar e saber. Então, assim, não basta você fazer a caridade material. Você precisa também espalhar Uhum. aquilo que você está aprendendo. É você ser aquilo que você fala, né? Que é tão desafiador. Ô Sidney, quando você fala que tem que haver equilíbrio, que amor é equilíbrio, eu me questiono muito. O que é equilíbrio? Não é um pouco igual a Jane falou sobre a estagnação? Porque equilíbrio é algo parado. Quando tem uma balança equilibrada, quando tem as coisas, é algo parado, gera a estagnação. Então, meu ponto de vista, eu sou muito mais uma balança mexendo. Eu acho que você aprende muito mais com uma balança mexendo do que com uma coisa parada no equilíbrio. Mas agora eu vou justificar meu ponto de vista. Imagine, nós somos pessoas equilibradas? Tá vendo só? Mas o que acontece com a gente? Uma hora a gangorra faz assim, uma hora a gangorra... Para nós, esse ponto de equilíbrio, opa, fica aqui. Então, uma hora... Por isso que o amor, ele tá aqui. Então, se eu pego uma régua aqui, né? Eu vou equilibrar ela. Opa, tô desequilibrado. Então, assim, uma hora ele tá aqui, uma hora ele tá aqui. Então, o nosso ponto é que... Só que esse de lá para cá, opa, tem que ser mais para cá, eu tenho que ser mais sábio aqui. Não, aqui eu tenho que ser mais amoroso. Ah, aqui tem que ser... Então, esse é o ponto que a gente tenta ficar. A gente não fica estagnado. No nosso nível hoje, nós não ficamos estagnados, porque a gente tem necessidade de nos analisarmos, de conhecermos a nós mesmos. Então, isso é dinâmico. É igual isso aqui, tá toda hora indo para lá e tá toda hora indo para cá. Né? O dia que a gente ficar zen, amoroso e ficar assim, aí, meu filho, Aí você vai mostrar que você realmente aprendeu. aí Porque a gente você só tá... aprendeu, você só pode falar que aprendeu quando você começa a ensinar aquilo. Então, se você já, através das suas atitudes, já mostra esse equilíbrio, esse amor, essa paciência, humildade, etc, 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 aí sim, você pode falar que você está mais ou menos equilibrado. Mais ou menos, né? O equilíbrio, para mim, na minha visão, ela é uma ação. Eu tenho que, me posicionar. Então, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que falar alguma coisa, eu tenho que agir, entendeu? Para que eu fique equilibrado. Então, para mim, é uma ação. Esse ponto, para mim, funciona. Para mim o equilíbrio é quando você consegue pegar o erro de um lado, o acerto do outro, e você consegue fazer o jogo do aprendizado. Ok. Na sua visão, se esse é seu ponto, é sua missão, funciona para você estar dando certo, positivo operante. Abraça e vai embora, vamos lá. Entendeu? Juntos e misturados. Porque a última frase que ele fala aí, ó, não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Isso. Ensinar e aprender. Mas é o yin e o yang, né? Uma hora a gente ensina, uma hora a gente aprende. Uma hora a gente ensina, a gente aprende. Isso aí, aprendi sempre. É porque senão a gente fica só querendo receber as graças da vida, né? Como dizem os nossos irmãos católicos, só venha a nós e o vosso reino nada, né? Então, assim, não adianta você só querer receber recursos, consolos, se você não consegue passar esse amparo, esse auxílio para frente. Muito bom. Tá aí Emmanuel, gente. Muito bom ler Emmanuel. Aliás, eu acho que a gente não
a gente falou do versículo 9, mas a gente não falou do versículo 10. Né? Porque assim, olha o que Paulo fala no versículo 10. Agora vamos analisar o versículo 10, tá? A fim de poder discernir o que mais convém. Equilíbrio. Quando você está discernindo alguma coisa, você está procurando o equilíbrio, a melhor posição, tá? Para que sejais puros e reprováveis no dia de Cristo. Né? Então, esse é o nosso objetivo final. Sejais puros e irreprováveis no dia de Cristo. É o nosso caminho evolutivo. Aqui é o nosso caminho evolutivo. É o nosso alvo principal, é o nosso final. Né? O que Paulo quer é que eles tenham, essa comunidade que eles estão falando aqui dos filipenses, eles tenham discernimento do bem e do mal. Para tomarem as melhores decisões, para tomarem as decisões mais corretas, sob o ponto de vista da evolução espiritual. Você tem que ter o discernimento moral. E é muito interessante quando você pega a etimologia da palavra puro. Eu pesquisei aqui, a etimologia da palavra puro, agora eu não vou falar em grego, meio complexo aqui, mas ela significa em grego julgado pela luz do sol. E é tão interessante que eu fui saber essa história do julgado pela luz do sol, e a observação é o seguinte, é que na época antiga, vendiam um vaso de cerâmica, né? Os ceramistas, mas o que acontecia? Às vezes o vaso quebrava. E aí o ceramista, para não perder aquele vaso, ele colava o vaso. Ele passava uma cera, colava e pintava de novo. E aí a pessoa para comprar, ela pegava o vaso e botava contra o sol. Se passasse uma luz, era falso. Né? Então, é o que ele está colocando aqui, julgado pela luz do sol, que na época era o vaso de cerâmica, passou luz, então tem a mesma etimologia, ou seja, exposto na luz do sol, você tá a verdade ali. Né? Ou seja, o seu caráter tem que ser transparente. Para quê? Para que você possa ser exposto na luz do sol e não revelar nenhuma hipocrisia. Né? E o que seria no dia do Cristo? O que seria no dia do Cristo? Eu ia perguntar isso. Eu pensei que fosse assim, por exemplo, fazer do Cristo nosso modelo. O dia do Cristo é agir como Cristo. Não sei. O dia do Cristo é o dia que nós chegaremos a ver o Cristo. É o dia do Cristo. É o nosso ponto final. Tanto é que antes ele está falando, sejais puros e irreprováveis. Não é o dia que a gente for um espírito puro? Sim. É o caminho evolutivo. Por isso que eu estou falando. Aqui é o caminho evolutivo. Você tem que discernir. Você tem que discernir. Amor, sabedoria, isso tudo que a gente acabou de falar aqui. Sejais puros, ou seja, sejais transparente, para que você, quando ser exposto à luz do sol, não vai revelar nenhuma hipocrisia, nenhuma falha. Aí você vai ser reprovável no dia de Cristo. Porque quando eu conseguir agir como Cristo, como meu modelo, meu guia, eu com certeza vou estar justificado já. Né? Exatamente. Exatamente. Ok? Foi, Verônica? Ok? Versículo 11. Vamos lá. Na plena maturidade do fruto da justiça que nos vem por Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Então ele está só finalizando a frase dele ali. E o interessante, observem aí uma expressão que se chama fruto da justiça. Essa é uma expressão muito própria da Torá. Né? Para cá, para nós, muito própria do Antigo Testamento. Significa o quê? Retidão, pureza, caminho da santidade, tá? Então, assim, significa o caminho reto, né? Sejamos frutos.
É o que ele está falando, na plena maturidade do fruto da justiça. Né? Na maturidade de chegarmos nessa análise de frutos da justiça, então que a gente possa ser esse fruto. Por isso que antes, na frase anterior, ele está pedindo discernimento. Por quê? Para você ser justo, você precisa ter discernimento. Você precisa estar pautado no amor e no intelecto para você ser justo. Tá? E esse fruto da justiça que Paulo utiliza aqui, tanto é que eu falei que ele é uma expressão judaica comum, ele está vindo lá de Provérbios 11:30. Tá? Ele está sendo remetido à famosa árvore da vida, e ele fala que o justo é aquele cujas ações alimentam e sustentam toda a comunidade, que come desse fruto. Eu pensei em Mateus 7:20, quando ele fala que conhece-se a árvore pelo fruto. Ok. Ok, sem problema. Né? O fruto como aquilo que a árvore produz, e você... Mas é o mesmo sentido. É isso aí, é o mesmo sentido. Porque assim, a verdadeira videira é o Cristo, ele falou. Então que a gente possa ser esse fruto, sendo alimentados por ele. Né? Nos permitamos ser o fruto que ele alimenta, e não o fruto proibido. E não ser o fruto proibido. Por quê? Porque o fruto proibido, quem come do fruto proibido, o que causa? Rebeldia, orgulho, afastamento de Deus. Se o propósito do fruto é alimentar, então que alimento eu estou ingerindo? Ou então, que alimento eu sou? Né? De qual fonte eu estou me alimentando? Essa é a reflexão. Faz a gente pensar, né? Quais são os frutos da minha vida? O que eu deixei... frutos eu estou gerando? Né? As minhas ações. Quais os frutos que as minhas ações estão gerando? E importante disso tudo é que exatamente essa questão ela não é alcançada pela observância da lei. Entendeu? Olha como as coisas elas se batem. Não a lei divina, né? Não é a lei divina. Desculpa, isso. A lei judaica, a lei a letra. Entendeu? Oi? A lei dos homens. Isso. Ela não é. Você não consegue uma justiça plena só com as leis dos homens. Ao contrário da lei divina. Exatamente. Você só é infeliz quando você se afasta dela. Exatamente. Né? Se lembra quando a gente estudou lá a questão 1009 de O Livro dos Espíritos? Que o próprio Paulo de Tarso coloca, ele fala assim, gravitar a unidade divina, eis o fim da humanidade. 3 coisas são necessárias para atingir. Aí o que ele coloca? A justiça, o amor e a ciência. A ciência, a gente estudou na época, que é o fato de discernir, de conhecer, entendeu? Não é ciência física, química, não. Então tá aí. Tanto é que o capítulo 11 do Livro dos Espíritos é lei de justiça, amor e caridade. Né? E aí eu só separei uma questão aqui que vem exatamente nessa questão da justiça aqui, que é a questão 879 de O Livro dos Espíritos. 879. Os espíritos perguntam, né, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Olha só, a gente falou que a gente não consegue chegar nessa justiça plena sem o amor, sem o Cristo. Aí ele está perguntando assim, o homem se praticasse a justiça em toda a sua pureza, o que ele vai falar? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus. Porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem as quais não há verdadeira justiça. Está aí. O Cristo foi o que praticou a verdadeira justiça. Aí a gente lembra a questão da 893 também, que fala das virtudes, né?
todas essas virtudes que o homem justificado também possui. Uhum. Né? Ele pergunta qual as mais meritórias de todas as virtudes, né? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam o progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Isso aí. Então, é uma vida ajustada. Quando ele fala aqui no final, ó, e a glória e o louvor de Deus, é uma vida ajustada à vontade de Deus. Calibrada, né? Calibrada. Isso aí. Guia e modelo. Vamos para um próximo bloco? O próximo bloco aqui na Bíblia de Jerusalém, ela é denominada a situação pessoal de Paulo. Uma outra Bíblia que eu consultei, ele coloca o título assim: Paulo prisioneiro, mas em esperança e alegria. Achei muito bonitinho esse título. Paulo prisioneiro, mas em esperança e alegria. Então vamos ler aqui, ó. Quero que saibais, irmãos, que o que me aconteceu redundou em progresso do Evangelho. Então, assim, o Paulo agora, ele terminou as saudações. Tá? Agora, ele vai começar a entrar o teor da carta. E ele vai fornecer informações sobre a sua situação. Sobre como que ele está encarcerado, o estado dele. E, inclusive, o que esse versículo está mostrando, o resultado desse aprisionamento. Né? Ele vai fazer um quadro pessoal e espiritual dele. Então, o que isso demonstra mais do que o Paulo que a gente está estudando? Né? O quanto que ele era... A fé dele era muito forte. Né? A fim de que, mesmo preso, ele está vendo o progresso do Evangelho. Com a prisão dele. Com a prisão dele. Né? E sendo que Nero, né, ele tá preso em Roma, né? A gente viu isso na mensagem de Emmanuel. Ele está preso em Roma. Sendo que Nero a qualquer momento podia matar ele, mandar matar ele. A qualquer momento. Podia mandar botar ele no circo. Podia queimar ele. Então, ele fala assim, não é para vocês terem pena de mim não, tá? Porque o sacrifício de eu estar aqui da prisão, ele está valendo a pena para a disseminação do Evangelho. Olha a visão do Paulo, gente. Porque essa prisão aí é aquela prisão domiciliar, né? Assim, que ele ficava preso com um Não, soldado. essa aqui não. Ele está num período antes de ser liberado. Aqui ele está em Roma. Ele ficou preso em Roma, depois ele foi liberado. Aí ele fez essa prisãozinha domiciliar. Aqui ele está preso. Ah, tá. Aqui ele está preso. Uhum. Então o Paulo está reinterpretando a sua prisão. Então o que você está vendo como ele é fracassado, Paulo está falando que ele é um avanço. A palavra-chave aqui é progresso do Evangelho, é progresso. É como se os problemas que ele está enfrentando se convertessem em benefício. Em benefício para o Evangelho, não para ele. Né? E claro que ele está progredindo, claro que ele está evoluindo. Então, vocês estão achando que o Evangelho está preso? O Evangelho está evoluindo. Olha a reinterpretação de Paulo da sua prisão, gente. É muito... Isso acaba com qualquer disse-me-disse que pudesse ter na comunidade, né? Entendeu? Assim, ai, nossa, você ficou sabendo que Paulo foi preso? E não mexendo com isso de cristianismo, não, né? Sabe assim, e é natural do ser humano, né? Ele já botou a pedra ali, não, fui preso, mas foi muito bom. Porque assim, se você olha em Paulo Estevão, né, Paulo preso, agora não me vem à cabeça o nome da esposa de Nero, ela fez uma audiência com Paulo. Agora eu não me lembro o nome da esposa de Nero. Sei que vocês vão pesquisar aí. Mas ela teve uma audiência com Paulo, ela chamou Paulo. E o Paulo falou na frente de Nero. E falou com amor e sem medo de nada. Sem medo de nada. Ó, eu tô com um problema, porque eu achei que ele teve 3 esposas.
E qual que foi a primeira? Então, primeira, Cláudia Otávia. Depois, Popéia Sabina. E a terceira, Estacília Messalina. Eu acho que foi a primeira. Depois eu Isso, pesquiso no 3. Paulo E essas são Estevam. as oficiais, tá? Tá escrito aqui que são as oficiais. Então, provavelmente teve outros extraoficiais. Como todo César, né? Depois a gente pesquisa lá. Mas ele, ou seja, a Aqui esposa. consta que foi a Pompeia Sabina. Pompeia? A do meio? É, a do meio. A que teve audiência com Paulo? É, É, ok. Então tá aí a resposta. Você pesquisou onde? no Google. Olha, olha. Pois é, não. Aí fala que assim, alguns historiadores afirmam, mas não tem prova disso. Tá, eu vou pesquisar no Paulo Estevam. Uhum. O Paulo Estevam aí, a gente já tira a informação do espírito mesmo. A gente tira o espírito da letra. É, beleza. Então, aqui o Paulo tá redundando o progresso, porque assim, despertou a curiosidade. Quem é esse tal de Paulo aí? O que ele tá falando aí? Né? Despertou a curiosidade. E aí o versículo 13 vem falar exatamente isso aí, ó. As minhas prisões se tornaram conhecidas em Cristo por todo o pretório e por toda parte. Ou seja, olha só como é que a história se repete, né? Aquilo que aparentemente é negativo, que chama a atenção. Porque a situação de Paulo, se a gente trouxer mais recente, o Alto de Fé de Barcelona. É, O que aconteceu? A propagação da doutrina espírita por causa dos livros queimados. Então, ótimo. quando acontece algo, né, nesse sentido, o Aguça a foco curiosidade. volta. Exatamente. Assim, é claro que se a gente pesquisar, você lembra de cabeça, mas você vai lembrar que foram o livro dos Espíritos, foi o Evangelho, foram os livros ali. Mas se eu perguntar agora, você sabe o nome do bispo que condenou? Ele até reencarnou no Brasil já. Ele já até reencarnou no Brasil. Mas assim, de cabeça eu também não vou lembrar, não. É pra você ver como que é, né? Se eu perguntei aqui a Iá, segundo o livro Paulo Estevam, qual que seria a esposa do Nero? Está me respondendo de acordo com o livro. É realmente a Pompeia Sabina. É a Pompeia? Então tá bom. Aqui está me respondendo segundo, porque eu não perguntei só qual que é, perguntei segundo o livro. Aí tá falando até aonde que tá. Então tá. Então, em princípio, é ela É a mesma. Pompeia. Então fica com a Pompeia aí. Mas eu mesmo assim eu vou pesquisar. Pesquisa. Aí pode falhar. Não, a gente depois fala. A gente faz o gabarito da IA. Então, o fato do aprisionamento de Paulo, ele se tornou assim, vamos dizer entre aspas, tá? Mundialmente conhecido onde que ele passava. Então, o que era para ser tratado exatamente como um caso de um prisioneiro normal, de um prisioneiro comum, não, você prendia Paulo, todo mundo queria saber. Então, isso que Paulo acabou de falar, isso demonstra para nós a reputação que o Paulo tinha. Porque hoje a gente sabe por causa do Paulo Estevam o que ele tinha, mas sem você ler o Paulo Estevam, por esse versículo, ele está falando, né, de uma maneira aí bem subliminar, a reputação que ele tinha, que penetrou nesse mundo romano dele aí. Então, o encarceramento dele, vocês viram isso no Paulo Estevam, é motivo de interesse público, gente, é audiência pública. Os judeus perseguiram ele até o final. Né? Então, a gente tem que lembrar que tinha perseguição judaica, tinha perseguição que Nero desencadeou com o resultado daquele incêndio que ele culpou os cristãos, tá? Mas o encarceramento do Paulo foi iniciado pelos judeus de Jerusalém. Quando ele foi visitar o Tiago lá, se lembra? Ele foi preso lá. Então, o encarceramento dele foi em judeus de Jerusalém, aí ele invocou cidadania romana e ele falou assim, eu quero ser julgado em Roma. Por isso que ele sai. Ele sai de lá e vem para Roma. Né? Fica ali e depois ele... o seu processo está demorando muito. Toca aí liberdade aí, põe uma tornozeleira, pode tocar aí. E aí ele vai. Ele ainda vai para a Espanha. Então, a perseguição
o encarceramento foi judaica, foi perseguição judaica. Tá? Então, assim, ele usa isso a favor do Evangelho. Do Evangelho. Tá? E algumas Bíblias aí, nessa parte aí, onde fala assim, por todo o pretório, algumas Bíblias estão assim, por todo o palácio, entendeu? Então pode variar aí. O interessante é essa notinha G aí, tá, gente? Essa notinha G aí é interessante, que quem tem a Bíblia de Jerusalém, a notinha G tá ali, ó. Se Paulo escreve de Roma, trata-se de guarda pretoriana, que acampava perto dos muros da cidade. Se de Éfeso ou de Cesareia, é de pensar no pessoal pretório, ou residência do governador, que se encontra em cada uma dessas cidades. Mas ele estava em Roma. Ele estava em Roma. Tá? Então, assim, isso a gente sabe. Não, gente, Paulo Estevão, o Emmanuel não teve a preocupação de ser um historiador. Então, assim, as cartas deles, algumas dá para entender que foi a primeira carta, né? A última carta, mas o Emmanuel não teve preocupação de falar onde que as cartas foram escritas. Ele deu pistas. Uma dessas pistas estava, inclusive, na mensagem, não no Paulo Estevão. Então, assim, a gente sabe que a carta aos Filipenses, tá, ela foi de Roma, mas isso não está em Paulo Estevão. Ele não teve essa preocupação de apontar onde cada carta foi escrita. Tá? O interessante é que Paulo, ele não faz desse sofrimento dele, que é um sofrimento. Você está Ótimo, é isso. Querendo ou não, é um sofrimento. O que era para desanimar, né? Ele poderia levantar uma bandeira do vitimismo, né, de sofredor, do coitadinho. Olha, tá vendo? Estamos sendo perseguidos. Né? Ele faz justamente o contrário. Isso aí, é exatamente isso aí. Esse é o espírito dessa frase do Paulo. Né? Esse simples verso, ele está falando o seguinte, ó, aprisionaram a carne, mas o espírito não aprisionaram, não. Né? Ele não se vitimiza, aquilo que era para usado para desanimar, ele não desanima ele. Tá? Vai estar chegando mais alguém. Pelo contrário, né? Muito pelo contrário, exatamente. Acho muito interessante essa visão de Paulo, gente. A gente, às vezes, acontece algumas coisas na nossa vida, a gente fica assim, ó, foco. Cara, se a gente vira e fala assim, quero ter uma visão paulina. É como se tivesse uma espada de Tandera, o olho de Tandera. Dê minha visão ao além do alcance, né? Aí o Paulo faz assim, ele amplia a visão. Porque muitas vezes a gente se preocupa apenas o que aquele acontecimento afeta a sua vida. Né? Em que me afeta? A gente não tem essa visão geral de como que aquilo pode fazer o crescimento de quem está em volta. Concordo, porque assim, quantas lições a gente tem que tirar desses infortúnios? O que eu tenho que aprender? Exatamente. Né? Agora, vocês imaginem, gente, se as intuições das epístolas não tivessem vindo, se Paulo não tivesse captado, né, o quanto que a gente perderia, o quanto que as comunidades seriam deturpadas. Aliás, eu fiz um pequeno exercício aqui, antes, que eu fiquei fazendo uma reflexão. Imagina o cristianismo sem as cartas de Paulo. O cristianismo sem as cartas de Paulo. Será que ainda seria o cristianismo? Então, será que não teria se acoplado ao judaísmo e arrumado uma mistura de judaísmo com... Por aí, Jane, por aí. Aí, conforme vocês consultaram aí, eu também fui na IA. Né? E eu perguntei para a IA o que seria do cristianismo sem as cartas de Paulo. Ela respondeu o seguinte para mim. A ausência das epístolas paulinas no cânone do Novo Testamento representa um dos maiores exercícios de subtração teológica e histórica que se pode imaginar. A simulação aponta para um cristianismo fundamentalmente diferente, com um impacto profundo na doutrina, na prática e na sua capacidade de se tornar uma religião global.
E aí ele vem falar, né, tem o Romano, faz isso aqui, tá? Mas aí eu pedi para ele, fiz um prompt lá, eu pedi para ele ser assim bem didático e colocar o que se teria perdido sem o Paulo. E eu achei o resultado fabuloso para a gente fazer uma reflexão. Ele falou o seguinte, ó, com relação à fé, o que Paulo ensina, justificação pela fé, fidelidade em Cristo, né? O que teria virado isso sem Paulo? O foco seria nas obras do Tiago. O foco seria nas obras da lei. Por quê? Se não fosse Paulo brigar, entre aspas, com o Tiago, olha o que teria acontecido. Nem a circuncisão tinha acabado. Nem a gente estava vivendo isso até hoje. Então, a nossa justificação seria pelas obras, seria pelas leis, e não pela fé. Um dos itens, tá? Outro item que ele coloca aqui é o descobrimento do desenvolvimento da doutrina que o Cristo seria o segundo Adão, o Adão que deu certo, a cabeça da igreja, tá? O ser pré-existente lá atrás. Paulo fala isso, que Cristo foi pré-existente lá atrás. Então, sem Paulo, a gente não saberia da natureza cósmica e o papel na criação seria menos desenvolvidos. Tá? Outra coisa, diretrizes detalhadas da vida cristã. Se lembra que nós acabamos de estudar isso aqui em Efésios, vimos em Romanos, vimos em Coríntios, que Paulo fala sobre casamento, sexualidade, trabalho, o servo, o pai, o filho. O Cristo ele não fala isso. São diretrizes da vida cristã, o que Paulo colocou. Diretrizes. Então, sem Paulo, como que ficaria? A aplicação prática dos ensinos de Jesus à vida cotidiana das comunidades seria menos explícita, levando maior diversidade e potencial conflito ético e de organização, ou seja, cada um ia adotar alguma coisa. Tá? O método de salvação, ok, isso aqui eu já falei. Agora, o mais importante, gente, vamos ver, qual que é o item mais importante sem Paulo? Falei de alguns aqui, agora vamos fazer uma reflexão junto. Qual que é o item mais importante que deturparia se não houvesse as cartas de Paulo? A mensagem do Cristo. Ainda não é. A fé em diversos deuses? Não, a fé a gente falou. Ele colocou as obras pela fé. Gente, é só você ver a vida de Paulo. A igualdade entre gentios. Exatamente. A levar a mensagem para os gentios. Foi o que Paulo está falando aqui. Filipenses era gentio. É o apóstolo dos gentios. Exatamente. Se não tivesse os filipenses, os gálatas, os romanos, né, o cristianismo teria permanecido ali dentro do judaísmo, e eu falo ainda mais, tá? Com a derrubada do templo em 70 depois de Cristo, ele tinha grande chance de sumir. Tinha grande chance. E com a mensagem toda deturpada. Exato, já é, né? Tinha grandes chances de sumir. Olha a importância do Paulo para o futuro da humanidade, gente. E se não sumisse, ia ficar restrito só ao Oriente. Só o judaísmo. Não teria chegado ao Ocidente. Teria virado uns essênios, um judaísmo salvador, um judaísmo crístico, messiânico, uma coisa assim. Olha a importância que as cartas de Paulo tiveram. Eu estou falando em Paulo. Porque assim, tira as cartas de Paulo, Paulo aparece em Atos dos Apóstolos. Mas assim, ele aparece como um personagem, gente. Como um personagem que foi convertido. Que estava. Um personagem. Ele é um personagem. Olha, ele foi convertido. Olha, ele foi para lá, para cá e tal. Ele é um personagem do Atos dos Apóstolos. Até porque ele falou para o Lucas: Lucas, você escreve do Evangelho. Não escreva de mim, não. Então, até o Paulo em Atos dos Apóstolos seria menos que um Pedro, um Tiago, bem abaixo. Ele nunca quis ser o protagonista da história.
Né? Até exatamente. Não tem objetivo disso. Então, o movimento do Cristo tinha virado um judaico-cristão. Então, a gente pode com toda certeza afirmar, a gente teve um cristianismo antes e depois de Paulo. Antes e depois de Paulo. Tranquilamente. Por isso que eu falo, nós somos da fé paulina. Somos cristãos. Cristo é o nosso guia e modelo, assim como era para Paulo. Né? Mas todo o nosso modelo teológico, ele nasceu com Paulo, tudo. Hoje que a igreja fala do batismo, da salvação, da justificação, tudo nasceu com Paulo, gente. Tudo nasceu com Paulo. Tá? E o resultado disso é o versículo 14. E a maioria dos irmãos, encorajados no Senhor pelas minhas prisões, proclamam a palavra com mais ousadia e sem temor. É isso que ele está gostando. É isso que ele está gostando. Com mais ousadia e sem temor. Ou seja, os irmãos estão sendo motivados pela sua motivação. Foram animados pela sua animação. O exemplo dele é a coragem, gente. É a coragem, gente. O exemplo de Paulo é a coragem. É a coragem. Ok? Dá tempo de mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui, versículo 15. Vamos lá, acho que dá tempo sim. Vamos lá, versículo 15. É verdade que alguns anunciam Cristo por inveja e porfia, e outros por boa vontade. Aí, a gente tem que... uma coisa estranha, né? Por quê? Ele está falando assim, ó, tem gente anunciando Cristo, mas estão fazendo segundo a carne. Né? Tem alguns indivíduos que estão sendo aqui indiretamente mencionados. Sem importar quem fosse, né? Ou se ele invejava um Paulo, ou se invejava a sua influência. Então, eles estavam tentando aparecer. Aparecer. Aí, no caso, inveja de Paulo. De Paulo. Só de Paulo. Né? Por quê? Porque porfia, em grego, se chama eris. Brigas, né? Discussões. Discórdia, contenda, dissensão. Né? Então, esse vocábulo é utilizado exatamente para poder exemplificar isso aí. Tá? Que foi um vocábulo utilizado lá em Gálatas, que eram as dissensões, que eram as briguinhas internas. Né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. É uma porfia. Né? E não tem nada de atual aqui, né, gente, que Paulo está falando aqui, né? Ninguém fala por inveja, por querendo aparecer, né? Ninguém. Mas aí, isso lembra um pouquinho das atitudes de Judas, né, com Jesus. Por quê? Tudo deu errado porque ele queria justamente fazer com que Jesus aparecesse, sabe, chamasse atenção, na realidade não é por aí. Não era, não fazia parte da missão do Cristo a ficar amiguinhos dos fariseus, dos famosos, dos ricos, entendeu? Para poder disseminar aquilo ali. Ele veio para os doentes e esse público não era doente, entre aspas, né? Como que seria essa proclamação do Cristo? Mesmo que por inveja a Paulo, por brigas e discussões, mas essa proclamação seria como? Como essa proclamação? Eles estão falando, entendeu? Eles estão proclamando lá, mas o objetivo deles é ficar conhecido. Sim, mas se eles estiverem proclamando a realidade, a boa nova do Cristo mesmo, então, de qualquer forma, tem uma vantagem. Pode até ter, mas será que eles não estão colocando no discurso algo que enaltece eles? Aí, entendeu? Sim. É o que eu falo. Quem tem que aparecer mais é a mensagem, não o mensageiro. Eu faço a palestra, eu fico lá no eu. E cadê a mensagem?
Entendeu? É isso que eu falo. A mensagem tem que aparecer mais. Paramos aqui, gente. Você vê que essa carta, gente, é uma carta leve, é uma carta bacana de estudar. Assim, até para quem está começando agora, até seria até um bom começo. Que é uma carta light, é uma carta motivadora, é uma carta que a gente está vendo Paulo ali, puro, na sua raiz ali. Entendeu? Ok? Então, nós paramos no 15, 16. Paramos. Vamos fazer o 16, tá? Ok. Quem pode fazer a prece para nós? Agradecer. A Ana Araújo está aí? Ana, você está aí? A Ana O tá aí. rostinho dela está aqui, mas eu não sei se ela está aí. Ô, gente, hoje tem 18 pessoas aqui conectadas, tá? Muito bom. 18 Aí a Ana pessoas. está aí. A Ana vai terminar para a gente. Senhor Jesus, Mestre, mais uma vez agradecemos, Senhor, todos esses ensinamentos que precisamos compreender, assimilar para colocar em prática. Ilumina-nos, Senhor, para que cumpramos essa tarefa que é para nos iluminar, nos tornarmos pessoas melhores, espíritos melhores. Abençoa, Senhor, toda a comunidade de Juiz de Fora, todas as pessoas que estão necessitando. Socorrei, Senhor, aquelas que mais necessitam. Mais uma vez agradecemos, Senhor, as possibilidades que esse curso nos oferece de entendimento da através da leitura de Paulo e através de uma leitura espírita. Que o Senhor nos envolva em vibrações de luz, de paz, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Muito bem. Assim seja. Boa